Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, como sempre acontece, separem os materiais necessários para a aula, que é o caderno ou folha para anotação, caso não tenham caderno, lápis, borracha, caneta, apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, aula de língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram em casa, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós vimos essa imagem, nós lemos essa imagem, interpretamos essa imagem. Também lemos um texto cujo título é Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio foram recolhidos 653 toneladas de lixo. Nós fizemos a leitura e a interpretação desse texto. Vimos também as características de uma notícia, os elementos composicionais de uma notícia. Também nós fizemos uma atividade sobre o lead, que é o primeiro parágrafo do texto. E também fizemos a reescrita de um trecho, realizando a concordância adequada. Na aula de hoje, nós vamos ler outra notícia sobre o mesmo assunto da última aula, porém publicada em outro site. Então, nós vamos ler uma outra notícia, mas sobre o mesmo tema do texto que nós lemos na aula passada. Vamos lá. O título da notícia de hoje é: Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Em 2017, a quantidade foi de 558 toneladas. Então, vocês perceberam que o título da aula de hoje é bem parecido com o título que nós lemos na aula passada, mas como eu já disse, não é a mesma notícia, ok? Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos comparar os títulos, comparar o título da notícia que nós vamos ler hoje com o título da notícia da última aula. Vamos lá. O título da notícia de hoje é: Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Em 2017, a quantidade foi de 558 toneladas. E o título da aula passada foi: Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio, foram recolhidos 653 toneladas de lixo. Então agora vamos pensar um pouquinho sobre esses dois títulos de notícia, sempre tendo em mente que o tema é o mesmo, o acontecimento que gerou as notícias foi o mesmo,
mas as notícias foram publicadas em 2 sites diferentes, ok? Então venham comigo aqui. Sendo que as 2 notícias tratam do mesmo fato, por que há diferença quanto ao número de toneladas de lixo retiradas? Então vejam que no título da aula 50, diz que os garis retiraram 290 toneladas de lixo e no título da aula de hoje, diz que a Conlurb recolheu 653 toneladas de lixo. Então, por que essa diferença? Releiam com atenção os 2 títulos e respondam. Então agora que vocês compararam esses 2 títulos dessas 2 notícias, vamos ver se a resposta que vocês fizeram bate com a resposta que eu trouxe aqui. Vamos lá? Então, por que a diferença quanto ao número de toneladas de lixo retiradas? Porque a primeira manchete destaca a quantidade de lixo retirada apenas na praia de Copacabana, enquanto que a segunda manchete refere-se à quantidade de lixo retirado de toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, na aula passada, nós lemos uma notícia em que os garis retiraram 290 toneladas de lixo somente da praia de Copacabana, e no texto de hoje vai trazer um outro enfoque. O enfoque é: Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio de Janeiro. Então é nisso que vocês deveriam ter pensado para elaborar a resposta de vocês. Então agora vamos lá para o nosso texto de hoje. A Conlurb recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais de festas na cidade, sendo 295,65 toneladas apenas em Copacabana. Segundo o órgão, o lixo já tinha sido recolhido às 10 horas. Ainda de acordo com a Conlurb, a quantidade total de lixo aumentou na cidade. Fora de 558 toneladas em 2017. Mas em Copacabana houve uma pequena redução, passando de 290 toneladas em 2017 para 285,65 este ano.
A Ilha do Governador teve o maior aumento de lixo entre as festas do Réveillon, passando de 20 para 37 toneladas. Estamos orgulhosos. Fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas. A colaboração do povo, que deu grande demonstração de poder de conscientização, a nossa fiscalização do lixo zero, que inibiu o descarte irregular, e o trabalho maravilhoso dos nossos guerreiros garis do Exército Laranja, que não mediram esforços para deixar tudo limpo em tempo recorde, afirmou o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Então, sobre o texto que nós lemos hoje, é correto afirmar que agora vocês vão ler as alternativas com atenção e nessa atividade eu deixei ali um trechinho do texto que vai ajudá-los a chegar à resposta correta. Vamos lá? Voltando aqui com a correção da nossa atividade, vamos ver se vocês acertaram. Então, sobre o texto, é correto afirmar. Nesse trecho que eu trouxe aqui para vocês, eu sublinhei algumas partes importantes para que vocês consigam responder. A quantidade total de lixo aumentou na cidade, que era de 258 toneladas em 2017. Então, a quantidade de lixo aumentou na cidade do Rio de Janeiro. Mas, lá para baixo, diz assim, a quantidade total de lixo aumentou na cidade, mas em Copacabana houve uma pequena redução, passando de 290 toneladas em 2017 para 285,65 este ano. Então, a resposta correta é a alternativa A. Em Copacabana, a quantidade de lixo diminuiu em comparação ao ano anterior, mas na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade de lixo aumentou. Então, agora vamos para a nossa próxima questão sobre o texto, atividade de número 3. Sobre a fala do entrevistado, podemos afirmar que a população em geral não colaborou para a diminuição da quantidade de lixo, portanto, o entrevistado considera que a Conlurb não fez o bom trabalho. B. A população em geral colaborou para a diminuição da quantidade de lixo e o entrevistado considera que a Conlurb fez um bom trabalho.
Ou C, mesmo com a redução do público, a quantidade de lixo aumentou. Portanto, a operação Lixo Zero não fez um bom trabalho. Então, para ajudá-los a responder essa questão, eu deixei lá embaixo um trechinho do texto que vocês vão poder ler, ok? Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, então, sobre a fala do entrevistado, podemos afirmar que lá embaixo da atividade eu deixei todo o trecho da fala do entrevistado. Então, vamos lá reler. Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas. A colaboração do povo, que deu grande demonstração de poder de conscientização, a nossa fiscalização do lixo zero, que inibiu o descarte irregular, e o trabalho maravilhoso dos nossos guerreiros garis do Exército Laranja, que não mediram esforços para deixar tudo limpo em tempo recorde, afirmou o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Então aqui na atividade 3, vocês deveriam marcar a alternativa B. A população em geral colaborou para a diminuição da quantidade de lixo e o entrevistado considera que a Conlurb fez um bom trabalho. Agora vamos para a nossa próxima atividade. Releia o trecho. Estamos orgulhosos. Fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas. Então, a pergunta que eu faço ali é: a que fato se refere o pronome destacado no texto? Esse pronome isso está retomando o que no texto? O pronome isso está retomando qual parte do texto? Respondam e eu já volto com a resposta.
Voltando agora com a resposta da nossa atividade, vamos lá? A que fato se refere o pronome destacado no texto? O pronome isso refere-se ao fato de a quantidade de lixo ficar estável em relação ao ano passado. Então vejam lá que na fala do entrevistado aparece dessa maneira. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas. Então esse isso vai fazer referência à quantidade de lixo ficar estável em relação ao ano anterior, ok? Agora mais uma atividade, vamos lá. Releia o trecho. Ainda de acordo com a Conlurb, a quantidade total de lixo aumentou na cidade. Fora de 558 toneladas em 2017. Mas em Copacabana houve uma pequena redução, passando de 290 toneladas em 2017 para 285,65 este ano. Estamos orgulhosos. Fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Então, nesse trecho que nós lemos, há um fato, há algo que aconteceu de fato e também há a opinião de alguém nesse trecho. Então, pensem o que é fato e o que é opinião. Depois que vocês pensarem, registrem no caderno. Vamos lá? Voltando agora com a resposta da atividade. Então, quando vocês releram esse trecho, vocês perceberam que tem um trecho que se refere a um fato, que se refere a dados, e outro trecho que se refere à opinião do entrevistado. Então, vamos ver o que vocês anotaram. Vamos lá. O que é fato? A quantidade total de lixo aumentou na cidade, mas em Copacabana houve uma pequena redução este ano. Aqui é um fato, então, são fatos, são dados que a Conlurb trouxe. E mais embaixo a opinião, é a opinião do entrevistado, que diz: estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho, mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado.
Agora vamos fazer outra análise, venham comigo aqui nas questões 6 e 7. Releia o título. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Sobre esse trecho, vocês vão me responder. Nesse título, que palavra indica a ação realizada pelos garis? E na questão 7, vocês vão reler esse outro trecho, estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho, e responder. Qual palavra exprime uma ação? Vamos lá? Então vamos lá com a correção da atividade 6. Nesse trecho, nesse título, qual é a palavra que indica a ação realizada pelos garis? A palavra que indica a ação é a palavra recolhe, indica a ação de recolher o lixo. E na 7, qual palavra exprime uma ação? É a palavra fizemos, a ação de fazer um bom trabalho. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre os verbos, sobre essas duas palavrinhas que a gente conversou no exercício anterior. Perceba que as palavras em destaque no primeiro exemplo estão indicando ação. Já no segundo exemplo, as palavras em verde estão indicando um estado. Eles estão orgulhosos com o resultado do trabalho e a quantidade de lixo ficou estável. Já a palavra em vermelho, no segundo exemplo, é um verbo que exprime ação, a ação de fazer um bom trabalho. Então, as palavras destacadas acima, tanto em verde quanto em vermelho, são verbos. Além de expressar ações, os verbos também podem indicar modo de ser, estado ou fenômenos da natureza. Agora que vocês entenderam um pouquinho melhor sobre o que são verbos, eu quero que vocês tentem resolver essa atividade. Vocês vão preencher as lacunas com os verbos que estão faltando, observando a concordância. Então, vejam que o que está em destaque são verbos e vocês vão ter que colocar esses verbos dentro do texto, observando a concordância. Então, vejam
que quando a palavra que vem depois do verbo está no plural, o verbo vai ter que fazer concordância com essa palavra. Então, o verbo também vai ter que estar no plural. Quando a palavra que vem depois do verbo que vocês forem completar estiver no singular, o verbo também estará no singular. Assim, vocês vão estar prestando atenção na concordância dos verbos, ok? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem sobre essa atividade.
agora que vocês completaram as lacunas com os verbos, vamos conferir a resposta. Venham comigo. Estamos orgulhosos. Então vejam que o verbo estamos concordou com a palavra orgulhosos. Fizemos um grande trabalho. Aqui fizemos faz referência à Conlurb, que é toda aquela empresa que fez a limpeza na praia do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas: a colaboração do povo, que deu grande demonstração de poder de conscientização, a nossa fiscalização do lixo zero, que inibiu o descarte irregular, e o trabalho maravilhoso dos nossos guerreiros garis do Exército Laranja, que não mediram esforços para deixar tudo limpo em tempo recorde, afirmou o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Vocês devem ter percebido que em alguns momentos do texto o autor utilizou a letra maiúscula antes de algumas palavras. Na língua portuguesa, há algumas regras sobre o uso da letra inicial maiúscula e esses são alguns exemplos. Então, vamos observar a seguinte passagem do texto. Primeiro trecho. A Conlurb recolheu no primeiro dia do ano 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais de festa na cidade, sendo 295,65 toneladas apenas em Copacabana. E o segundo trecho afirmou o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Então vejam que nesses trechos que eu trouxe, algumas letras estão destacadas em vermelho e essas palavras foram escritas com letra maiúscula. Agora, observe algumas circunstâncias de uso da letra maiúscula. Quando que a gente usa a letra maiúscula? Em início de frases, versos ou citações, em títulos de livros, jornais e revistas, em nomes de vias e locais públicos, em nomes próprios de pessoas e em nomes de países, estados, cidades ou bairros. Aqui tem só alguns exemplos. Quando a gente vai pesquisar e estudar sobre o uso da letra maiúscula, nós percebemos que ainda tem algumas circunstâncias, mas essas são algumas que eu trouxe para a gente conseguir fazer o nosso próximo exercício. Vamos lá. Leia os trechos e assinale a alternativa que justifique o uso da letra inicial maiúscula em destaque. No primeiro trecho, Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Então vejam que o Rio está escrito com letra maiúscula e vocês vão assinalar. Será que esse Rio está escrito com letra maiúscula porque é o nome de país, estado, cidade ou bairro, ou é o início de frase, de verso ou de citação? E no segundo trecho, estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Nesse caso, as 2 letras maiúsculas foram usadas para indicar nome próprio de pessoa ou porque está sendo empregado em início de frases, versos ou citações. Então aqui um exercício bem fácil sobre o uso da letra maiúscula. Podem pensar com atenção e eu já volto.
Voltando agora com a resposta da nossa última atividade do dia, vamos lá. Leia os trechos e assinale a alternativa que justifica o uso da letra inicial maiúscula em destaque. Então, no primeiro trecho, a palavra rio está com a letra inicial maiúscula porque indica o nome de uma cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês deveriam marcar um X na primeira opção. E na segunda frase, estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Aqui as letras iniciais maiúsculas foram utilizadas porque indicam o início de frases, de versos ou de citações. Aqui no caso, o início de frase. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!